muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa live da EDAL. Acho que vocês já estão vendo aqui a minha tela, dizendo sejam bem-vindos, com o nosso site e o nosso Instagram. A EDAL é uma equipe colaborativa de designers, arquitetos e urbanistas que atuam em rede. Seus membros são profissionais e, em muitos casos, pesquisadores e professores nessas áreas, com uma experiência acadêmica e profissional diversificada, tanto no Brasil como no exterior. A nossa missão é apontar caminhos para a sustentabilidade ambiental, econômica, social, cultural e espacial que melhorem a qualidade da vida urbana frente aos problemas complexos e multidisciplinares da sociedade contemporânea, por meio do design, da arquitetura e do urbanismo, com inovações metodológicas de planejamento e projeto, atuação em redes nacionais e internacionais, desenvolvimento de pesquisas acadêmicas e cooperação na prática profissional. Nós temos feito uma série de lives, cada uma com um tema relevante, um tema que seja abordado por algum dos membros da rede. Essas lives têm acontecido toda a última sexta-feira de cada mês. Hoje, quem vai falar conosco é a Ivanise, que vai propor o tema Desafios para a Recuperação do Patrimônio Cultural, Museus, Arquitetura e Tecnologia. Eu vou deixar a Ivanise se apresentar também, mas já posso dizer que ela possui doutorado em projeto de arquitetura pela FAUSP, especialização em restauração de telas e obras de arte pelo MAM, além de uma vasta carreira profissional e acadêmica nos temas relacionados. Nós pedimos a gentileza de permanecer com as câmeras ligadas durante toda a apresentação. O meu nome é César e eu vou ficar cuidando do chat também, podem encaminhar mensagens por ali. Vamos tomar o cuidado de ligar os microfones somente quando necessário e eu desejo a todos uma boa reunião. Ivanise, a palavra vai passar para você e daqui a pouquinho eu partilho a tela então, quando você pedir, com a sua apresentação. Muito obrigada, César, obrigada a todos, obrigada, Bruno, Ricardo, todos os aqui presentes, Leandro, seja bem-vindo, Henrique, que beleza, Daniel, a minha irmã, a Clélia, e todos a Nilda, que está aqui, estou muito feliz de vê-la, e todos vocês. Agora deu para falar quase que com todo mundo, né? E agradeço a presença e espero que vocês gostem daquilo que eu vou passar. Eu fiz meu mestrado na área de patrimônio e projeto de arquitetura pelo Mackenzie, e eu fiz um trabalho de pesquisa, na ocasião, sobre uma edificação que estava sendo recuperada e restaurada aqui em São Paulo. A minha carreira acadêmica teve início nessa ocasião, né, quando eu terminei o meu mestrado, e de lá para cá eu vim desenvolvendo sempre trabalhos voltados com patrimônio, museus, museologia. Tive a honra de ter o arquiteto Bruno Roberto Padovano na minha mesa, na banca do meu doutorado, e aí continuamos sempre, porque nós já éramos amigos antes, né, Bruno? E continuamos tendo esse contato e finalmente estamos juntos aqui trabalhando. Sempre juntos, Ivanise. Persistência, não? Eu espero que continue por muitos anos. E aí nós estamos agora desenvolvendo esse lado também da consultoria pelo patrimônio, na participação eventual de projetos de restauro que possam acontecer e que possam vir na sequência. Mas a questão da consultoria de patrimônio não se restringe apenas às edificações, mas também à análise urbana como um todo e também a uma análise ambiental, de patrimônio ambiental, que agora nós estamos passando aqui em São Paulo por situações de queimadas violentas por causa do desrespeito, né, em uso de balões e outros materiais que podem causar incêndio. O ano passado nós tivemos aquele incêndio
horroroso no Pantanal, que também destruiu boa parte do nosso patrimônio ambiental, e eu espero que daqui para diante as pessoas comecem a ter um pouco mais de consciência de que não é só cuidar do matinho, é cuidar do todo, né? Então, eu gostaria de dar início a essa palestra, né? Não vou me estender muito, tá? E vamos falar sobre a recuperação do patrimônio, e o mês passado nós falamos sobre o BIM, né? Que nós temos o colega, o Ricardo, que é da Autodesk, e que realmente esclareceu muito bem como que pode funcionar essa tecnologia no desenvolvimento de projetos de recuperação do patrimônio cultural como um todo, tá? Então, pode passar, por favor? Ou é só eu apertar aqui e vai? Ah, já foi. Então, o título do meu trabalho de mestrado foi Reconversão Arquitetônica da Estação Sorocabana ao Museu do Imaginário do Povo Brasileiro, que hoje é a Estação Pinacoteca. Esse trabalho foi mais sobre a construção e o uso, né, desse novo edifício, que é um projeto do escritório do Ramos de Azevedo, de 1914, quando a estação Júlio Prestes, logo em seguida, começou a tomar também fôlego e começou a ser erguida. E hoje nós temos, no local onde era a antiga estação Júlio Prestes, nós temos a Sala São Paulo, que foi um espaço muito bem utilizado, que, a princípio, era ocioso, apesar de ter sido criado pelo Cristiano Stockler das Neves como sendo um ambiente realmente para receber e fazer saraus. Em 1914, quando a estação Sorocabana foi concluída, ela já estava obsoleta, por isso que deu-se início ao projeto da estação Sorocabana, no caso, a estação Júlio Prestes, tá? Essa estação, então, ela foi o início do transporte cafeeiro vindo do interior para a capital e, enfim, da capital, passando, então, para a Estação da Luz, como nós conhecemos, né? Ia para o litoral. Então, ela era de suma importância. Só que, em alguns anos, em 1930, quando finalmente começou a funcionar a Estação Júlio Prestes, ela passou a ser a Delegacia da Ordem Pública e Social, conhecido como DOPS, né? E até 1976, quando iniciou-se o processo de tombamento do imóvel, e o DOPS passou para outro local, tá? A ideia, no início, era de que se restaurasse o edifício e se introduzisse no espaço um uso novo, que seria, no caso, a Escola Superior de Música, que até então estava sem lugar, né, para suas aulas, porque o conservatório musical também já estava ficando muito obsoleto, então decidiu-se fazer a Escola Superior de Música, e, no final, quando se percebeu que havia desvantagem em usar o espaço, que o pé direito é muito alto, né, 6 metros entre cada pavimento, não haveria possibilidade de se criar salas tão pequenas para que não vazasse o som de um lado para o outro, então decidiu-se que finalmente seria alterada a função para o Museu do Imaginário do Povo Brasileiro, que não teve sucesso, né? Mas, como a ideia permaneceu, ainda tem o Memorial da Liberdade, que está lá, né? Que muitas pessoas visitam, e hoje
quem ocupa é a Pinacoteca, com esse anexo conhecido de Estação Pinacoteca, e está aberto aos usos de todo mundo. No próximo slide, nós vemos aqui uma foto de como ele era antes, né, do restauro, aliás, bem nos idos de 1930, 1920, por aí. Tá? Bem antiga essa foto, me foi cedida pelo arquivo da FAO, esqueci de colocar aqui, mas foi o arquivo da FAO que me emprestou essa foto para o meu mestrado. Na próxima, então, aqui eu mostro mais ou menos onde ele está localizado, né? Porque aqui nós temos o Parque da Luz, a Estação da Luz, aqui o Parque da Luz, depois a Estação da Luz, aqui, e aqui a Sorocabana, mais para baixo um pouco o cursor. Então, aqui nós temos a Sorocabana, aqui a Júlio Prestes e aqui a Sorocabana, mais acima. Mais para cima um pouquinho. Não, aqui, ó. Bem, é que o meu cursor não... Peço desculpa, porque sou eu que estou controlando o mouse, então... Não está achando. Aqui onde você mostrou... Então, aí, vem para cá. Desce mais um pouco. Aí é a Sala São Paulo. Aqui. Aí. Mais para a sua direita, um pouquinho só para cima, vem isso aí. Aí é a Estação Pinacoteca, Estação Sorocabana, tá? Próximo slide, mostrando, então, a localização. E aqui dá para a gente ver nitidamente, lá ao fundo, a Sorocabana, Júlio Prestes, e a estação a Sorocabana, hoje Estação Pinacoteca. E aqui na frente, obviamente, a Pinacoteca com a Praça do Parque da Luz e a Estação da Luz com o Museu da Imagem, desculpe, com o Museu da Língua Portuguesa. Próximo. Então, aqui eu fiz uma pesquisa para saber exatamente como que eram os pavimentos, que eu estou mostrando só uma parte do projeto original, pode seguir. E aqui, como que ficou a situação enquanto DOPS, do lado esquerdo, as celas, né? Que todo mundo dizia que era um porão, e na realidade não tinha nada de porão, ela é no mesmo nível da estação. Esse é um espaço que era antes usado como o saguão de espera dos trens, né? E vinha até a plataforma. E, na ocasião que passou para o DOPS, eles precisavam de celas e fecharam justamente essa área. E aqui já à direita, com a recuperação e o restauro. Tá? Pode ir para o outro. Aqui são algumas fotos que eu consegui tirar durante o restauro. O restauro da fachada, principalmente, foi executado pelo Júlio Moraes. Foi uma experiência muito gratificante para mim, para poder entender exatamente como que a gente pode ver os materiais, a limpeza dos materiais e como que elas podem ser substituídas. Então, bem aqui do lado esquerdo, onde a gente está vendo tijolos, foi feita uma experiência de absorção de água para ver qual tijolo era mais próximo daquele original, para que não houvesse grandes diferenças na fachada. E isso foi na edificação toda, inclusive na parte da madeira, na parte do concreto, de todos os elementos aparentes, tudo isso foi sendo dosado gradativamente. Agora, nós não tínhamos o BIM nessa época. Agora, começa a imaginar se nós tivéssemos uma tecnologia como a que nos foi apresentada o mês passado, de identificação de todos esses elementos, como teria sido
um processo, aliás, muito mais rápido para o restaurador e para a própria edificação em si realizar essa recuperação da fachada. Tá? Isso é muito, muito importante. A gente começa a ver agora a importância dessa tecnologia. Pode ir para o outro. Tá? Então, aqui são as plantas do projeto do arquiteto Aaron Cohen, né? Em primeiro lugar, para a Escola Superior de Música, e aí a gente vê, à direita, no alto, a gente vê uma parte que é saliente, né? Que é onde, aqui, isso aí, é onde é o Memorial da Liberdade, que são onde estão as celas. Tá? Então, eu não vou entrar pelo mérito de explicar o projeto, porque como ele não foi construído, a única coisa que restou mesmo foi essa parte do memorial do Memorial da Liberdade, que depois eles alteraram a entrada e agora tem uma outra entrada. Né? Pode seguir, por favor. Enfim, nós temos, finalmente, o projeto definitivo, que é o projeto que hoje se encontra lá, mas também com algumas alterações. Aconteceram algumas alterações, mas é o que aconteceu, transformando o edifício em um museu. Né? E hoje, a Estação Pinacoteca, lá alterou-se, inclusive, a entrada principal do Memorial da Liberdade, como nós vamos ver abaixo. Pode seguir, por favor. Essa, então, ficou sendo a entrada do memorial. Essa coluna que vocês estão vendo, que é uma coluna de ferro, né, dá para nós a indicação da arquitetura que foi trabalhada nesse período, que é a arquitetura do ferro, já que vinha vindo desde o século XVIII, né, sendo utilizado o ferro na estrutura das edificações. E aí ficou essa entrada do memorial, que ficou muito singela, muito bonita. Pode seguir, por favor? Partimos, então, para o Museu da Arquitetura e da Tecnologia da Construção, que foi o tema do meu doutorado, que foi uma tese pautada no desenvolvimento de programas de necessidades e programas de climatização em projetos arquitetônicos de museus. Eu fiz diversas visitas em outros museus, não coloquei aqui, porque senão nós íamos nos estender demais para esclarecer para vocês onde foi cada um deles. Mas eu visitei museus, visitei em Bruxelas, o Museu da Arquitetura de Bruxelas, visitei também o NAI, que é o Instituto Nacional de Arquitetura, né, em Rotterdam, onde eu fiquei muito impressionada. O projeto é do Urgen, e aí eu tive a oportunidade de conhecer todos os bastidores desses edifícios, ou seja, como que funciona o acervo, como é que eles ficam, como é que esse material todo, onde que o acervo quando não está em exposição, como que você faz a manutenção desse acervo? Já em alguns museus, eu tive a oportunidade de ver que a tecnologia, essa tecnologia que nós estamos começando a implantar, que o BIM está trazendo para nós, uma tecnologia muito semelhante, foi utilizada para alguns deles, na catalogação e na confecção dos depósitos, né, das reservas técnicas. E mais ainda, no início de um pensamento da questão da sustentabilidade. Tá? Em 2009, foi um pouco antes, inclusive, da minha defesa, eu inseri, inclusive, esse projeto no meu trabalho, porque eu achei impressionante, um museu da Academia de Ciências de São Francisco,
que foi propriamente o primeiro projeto sustentável, né, que a gente tem notícia, né, que é do Renzo. E eu fiquei impressionada com do Renzo, do Richard. Bom, não vem ao caso agora. Desculpa, gente, mas a minha cabeça também não está ajudando muito. Esses projetos, ele foi um projeto de recuperação de uma edificação que estava já em estado de deterioração total e que era a própria academia, né, de ciências de São Francisco, e decidiu-se demolir a edificação. Ele chegou e falou assim, não, nós não vamos demolir, não. Nós vamos apenas retirar aquilo que está dentro e as fachadas vão permanecer. Então, boa parte das fachadas permaneceram e foi feito com o próprio material da demolição. Eles conseguiram recriar o edifício e conseguiram uma economia de mais de 35 milhões de dólares na ocasião, isso em 2009. Pelo menos foi o que ele explica no documentário, no curto documentário que ele fez. Eu achei muito interessante, coloquei, porque eu acho que aí sim nós temos sustentabilidade na reutilização de um determinado material, né, que nós temos essas viabilidades. Então, a concepção seria exatamente essa, né? O processo de planejamento com prioridade de análises, viabilidades na construção, colocando também as oportunidades e as necessidades dos objetos e dos visitantes, com facilidade, inclusive, de acesso dos visitantes e a inclusão, né? Porque muitas pessoas, principalmente naquela época, em 2009, a inclusão ainda não estava começando a ser debatida na colocação dos museus de patrimônio e tudo mais. Como que pessoas que são cadeirantes, que não têm o uso da visão, como que essas pessoas podem ter acesso e como que elas podem visitar, né, esses espaços. Então, tudo isso são coisas muito importantes, que agora, com tecnologia, a gente pode desenvolver. Além de tudo, a equipe do museu tem que ser composta com funções administrativas e técnicas, né, principalmente nessa área de conservação. Pode ir. Pode seguir para o próximo. Então, aí eu falo novamente da questão da sustentabilidade, onde a indústria da construção civil ela é considerada, pelo menos eu ainda acho que ela é considerada como a menos sustentável, porque absorve muitos recursos naturais, gerando energia para iluminação, aquecimento, ventilação de ambientes, e o que faz alterar a natureza. O conceito do desenvolvimento sustentável vai surgindo, então, à medida que o homem começa a se conscientizar que a sua contribuição para aumentar o ritmo, né, esse ritmo crescente de esgotamento dos recursos naturais tem que se estabilizar, ou seja, o homem tem que começar a pensar em colocar muito mais de fato, o uso de um material que possa ter sido utilizado anteriormente e retornável à própria construção. O que se coloca é que a reciclagem desse material de construção, dessa tecnologia para reciclagem de material de construção, é caríssima. A gente às vezes tem que separar, em muitos casos, né, como foi o caso lá da academia, separar o ferro do tijolo e do concreto, porque o tijolo e o concreto foram utilizados para voltar como tijolo e concreto, e o ferro, que foi separado na construção,
também foi reutilizado, voltou para a fundição e voltou a fazer parte da construção. Então, tudo isso tem que ser pensado e gera um custo muito alto num determinado momento, mas, em compensação, depois, esse custo vai quase que cair a zero, né? Depois do uso, porque depois da reciclagem, esse custo pode cair bastante, não digo a zero, mas ele pode diminuir bastante. Próximo. Então, nós sabemos que a construção em si dos museus é voltada para o campo do patrimônio, da conservação de objetos, difusão de patrimônio cultural. Então, para se conceber esse espaço, né, nós precisamos estar em grande conexão, o arquiteto e o museólogo. E, muitas vezes, tem que entrar o historiador, tem que entrar outras disciplinas. A concepção de um museu e o estudo de um patrimônio é multidisciplinar, tá? E precisa realmente ser muito bem discutida para que se encontre um consenso, né, um senso comum, para que a edificação, né, seja bem elaborada. Principalmente quando nós vamos utilizar determinados edifícios já existentes, que são patrimônio, que estão tombados, para poder colocar um museu ou qualquer outro tipo de realizar qualquer outro tipo de uso nesse espaço. Tá? Então, esse estudo, né, esse interesse do museólogo de salvaguardar a obra está muito voltado para a representatividade da comunidade, e enquanto que o arquiteto está se preocupando muito mais em criar um espaço de exposição, proteger o acervo, né, e pensar na expansão futura da edificação. Vejam bem que agora nós temos o Museu Paulista, né, o Museu do Ipiranga, que está sendo totalmente restaurado e está sendo construído um anexo. Pode ir em frente. Né? Então, aqui eu já coloco, né, essa nossa discussão, que, a partir das discussões que eu elaborei acima, nós devemos refletir sobre a recuperação dos monumentos e edificações significativas para a manutenção da memória histórica e cultural da nação. Nós pudemos assistir agora há pouco tempo não, há alguns anos atrás, né, em diversos países, em detrimento das religiões dominantes, que não aceitavam outros ícones, além daqueles que se referiram à destruição total desses monumentos. Quer dizer, por que retirar isso da memória? Não, porque o meu é melhor que o seu? Não, nada é melhor do que o outro. Esses ícones eram considerados patrimônio da humanidade, não era direito de um ou outro vir e destruir. Aqui em São Paulo, nós acabamos de assistir a tentativa de destruição do monumento do Borba Gato, porque é considerado preconceituoso, por ser considerado um monumento preconceituoso. Já estão mencionando a respeito do monumento ali da praça, onde tem o monumento do trabalhador, né? Que também, nossa, é preconceituoso porque é escravidão, é isso. Bom, gente, se a gente for ver a história é preconceituosa há milênios. E tudo que acontece vem acontecendo para acabar com esse preconceito. Mas se a gente começar a destruir o monumento que mostra que um dia houve o preconceito, então é melhor a gente começar a pensar, acabar com os monumentos que vieram antes de Cristo.
como é o caso das pirâmides e outras coisas mais. Sabe, eu estou colocando isso em discussão porque eu vejo que parece que as pessoas querem eliminar da memória aquilo que foi ruim. Não adianta, a gente não vai poder eliminar da memória o Holocausto. Não tem jeito. Então, para eliminar da memória o Holocausto, tem que ir lá em Berlim e acabar com o monumento do Holocausto. Mas é necessidade da gente ver que aconteceu, né? Ninguém está defendendo que tem que continuar desse jeito. Ao contrário, esses monumentos são para mostrar, olha, gente, nós não podemos fazer igual. Mas parece que há pessoas que não conseguem entender isso, né? Segue para o próximo, por favor. Então, aí não bastasse a destruição propriamente dita, de vir com a marreta e destruir, resolveram, então, derrotar o patrimônio por outro lado, com a venda de bens imóveis pertencentes à cidade, à União, né? Há um período da arquitetura que transformou para o pensamento da elaboração do projeto da arquitetura, que ultrapassa a cidade e torna-se um bem nacional. E, na sequência, como já estamos ouvindo falar, que a Unesco tem interesse, um bem mundial, como é o caso do edifício Barão de Capanema, que criou agora uma situação eu acho uma situação muito desagradável para nós brasileiros, em que se coloca o dinheiro acima da nossa história, do nosso patrimônio, da nossa vida pregressa da arquitetura, porque ali nós temos um exemplo, um exemplo bem distinto do que seria uma arquitetura à base de pilotis, onde você tem a possibilidade de caminhar e circular livremente pela cidade, sem se preocupar em ter que atravessar uma rua, dar a volta no quarteirão. Não, você convive com a edificação no edifício Barão de Capanema. E isso é muito importante, porque nós começamos a pensar, a partir do momento em que surge uma arquitetura como essa, o arquiteto começa a pensar, espera um pouquinho, a cidade é arquitetura, o urbanismo é arquitetura. Então, nós temos que trabalhar esse lado da arquitetura para realmente colocar em contato o urbano com a edificação. E, como nós podemos perceber também no próprio edifício Barão de Capanema, com o meio ambiente, que foi uma preocupação do Burle Marx em dar continuidade, mesmo você estando lá no último pavimento do edifício, em que você olha para baixo, você vê a continuidade de um jardim que não se destoa daquele jardim que está na calçada. O jardim do edifício faz parte do jardim da calçada. Então, você, dentro do edifício, você está na calçada, você está na cidade, você faz parte da cidade. Eu não vejo, né, nenhuma vantagem em se vender um patrimônio como esses para que depois sejam feitos o quê? Apartamentos. Como apartamentos? Quem vai morar lá? Né? Porque tem que destruir toda a estrutura da edificação para poder criar e renovar o prédio para qualquer tipo de uso que não seja um uso muito mais voltado para comércio, né, do que o uso pessoal de moradia, né? Aí nós começamos a ver, principalmente aqui em São Paulo, a coisa está pegando, né? Casarios inteiros em bairros, né? Aqueles casarios que você olha e fala assim, nossa, isto aqui faz parte da evolução do bairro, faz parte da evolução da cidade.
passa hoje, amanhã, quando você passa, fala, cadê o Casaril? Todo demolido, totalmente demolido, na calada da noite, para dar lugar a projetos de espigões com mais de 30 pavimentos em áreas irrisórias de moradia. Inclusive, no que diz respeito a esse novo plano diretor, eu não sei exatamente o que vai acontecer com essa situação de bairros aqui na cidade, tá? E é uma discussão que a gente tem que considerar muito bem para que a gente possa elaborar projetos de arquitetura, projetos, né, que mantenham o patrimônio arquitetônico e cultural das nossas cidades, que mantenham o patrimônio voltado para a questão urbana e que não mexa com essas situações para que nós possamos continuar vendo a nossa cidade, né, como uma cidade que pode crescer, mas traz para nós uma memória, porque senão nós estamos destruindo a nossa própria memória. Pode seguir, por favor. Tá? Então, eu volto a falar sobre a apresentação do mês passado, que falou sobre projetos de restauro de grandes edificações, como foi o caso do Museu Paulista, né, mais conhecido como Museu do Ipiranga, que está passando pelo restauro e está sendo construído um anexo para ampliação, e nesse projeto, né, estão sendo usados métodos tecnológicos da tecnologia BIM e que vão proporcionar cada vez mais um avanço para que nosso patrimônio tenha seja visto, né, com mais carinho, que seja visto realmente como uma memória, de fato, daquilo que nós recebemos dos nossos antepassados, que estão aí, né? E agora, né, guardando as devidas proporções, essa tecnologia que foi colocada nessa exposição do mês passado, ela pode ser aplicada desde pequenas obras até grandes monumentos, como a gente está vendo no museu, né? E todo tipo de projeto nesse sentido, para a gente recuperar o máximo que puder da memória, é bem-vindo, tanto nas pesquisas como na prática da sua execução. Pode ser? Pode continuar? Bom, aí eu acho que eu vou abrir, então, né, a discussão. Eu estou finalizando aqui a minha pequena apresentação. Eu falei no início a reconversão urbana, a reconversão da Sorocabana foi meu trabalho de mestrado, passando por meu trabalho de doutorado, que foi o Museu da Arquitetura, e que eu pude fazer diversas apresentações, inclusive de trabalhos, né, em congressos do ICOM, que é o Comitê Internacional de Museus, do qual eu faço parte também, né, dentro da área do ICANT, que é o Conselho Internacional de Arquitetura, né, e Tecnologia, Arquitetura de Museus e Tecnologia, onde se enquadra exatamente o meu projeto de doutorado. Então, eu quero finalizar a apresentação e abrir para discussão, para que vocês que estão aqui me assistindo possam se expressar novas ideias e novos pensamentos, para que a gente possa evoluir cada vez mais com com novos projetos. Muito obrigada pela audiência, e eu espero que eu tenha satisfeito um pouco a curiosidade de vocês daquilo que eu tenho estudado e daquilo que eu continuo estudando, porque não dá para mostrar a pesquisa toda aqui. Muito obrigada, gente. A gente é que agradece, Vanise. A gente é que agradece. Muito obrigado pela apresentação.
Que bom que a gente está em rede, porque está tudo conectado o que a gente está fazendo agora, tudo que está acontecendo, né? Eu estou como coordenador das relações de pesquisa da Rede EDAL. E quando eu proponho da gente conversar sobre pesquisas, eu acho fascinante que todas as lives que a gente teve até agora fala-se com muita paixão do assunto. E essa predisposição para seguir aprendendo é fantástica. Eu digo que bom que a gente está em rede porque os assuntos se complementam. A gente está vivendo também esse momento, e você trouxe o momento de discussão do patrimônio em nível nacional, especificamente. A gente teve o Dia Mundial do Patrimônio Histórico esse mês, né? E às vezes parece estranho a gente juntar tecnologia. Desculpe te interromper, esta é a Semana do Patrimônio. Essa é a Semana do Patrimônio. Essa é a Semana do Patrimônio. E Estamos deve muito estar bem se situados. encerrando lá por segunda-feira, ainda tem algumas palestras. Tá perfeito, então estamos on point, estamos certinhos. E às vezes parece estranho a gente falar da tecnologia, de coisas do futuro, de coisas do presente, junto com a coisa do passado, da história, da memória. Mas tem tudo a ver e é preciso andar uma coisa junto com a outra, né? Foi o que a gente conversou na última apresentação. E é algo que também tem muito a ver com outras iniciativas que estão acontecendo em São Paulo. Aqui está também presente a Roberta Freire, que eu já estou vendo. A gente passeou um pouquinho por essa conversa do que tem que preservar, qual é a memória que a gente preserva. E tem várias discussões que podem surgir disso. Eu vou deixar aberto para os comentários via chat de quem está aqui na live e quem estiver assistindo no YouTube vai assistir até agora e pode deixar a mensagem também, os comentários no vídeo do YouTube. Eu vou abrir para perguntas e para comentários.